pessoal, tá começando mais um programa Música Ambiente e hoje a gente vai falar sobre luthieria. Pode soar estranho para algumas pessoas esse nome, mas no meio musical esse nome é muito comum. O luthier é responsável pela construção e reparos em instrumentos de corda. E para que você entenda um pouco melhor sobre isso, a gente vai contar a história de um dos lindos instrumentos de corda, o violino. Confere aí que daqui a pouco a gente está de volta. O violino é considerado o rei dos instrumentos. Isso talvez se deve ao seu inconfundível timbre agudo, o que o torna essencial em qualquer orquestra. Vamos entender um pouco da história deste belo instrumento. A história dele a gente tem mais ou menos do século XIII. Ele era mais arredondado, não tinha esse formato que a gente tem hoje e eram fabricados em poucos lugares do mundo. Mas o violino como tal, ele teve seu início no século XVI, 1500, o que é isso? Renascença, por aí, né? E os melhores violinos que a gente conhece hoje em dia começaram a ser moldados a partir do século XV. Uma família chamada Guarneri del Gesù. Ele foi sendo aperfeiçoado na forma, no timbre, né, no som, porque tem o timbre, né, para a sonorização. Então surgiram os grandes fabricantes de violino. E nessa época eram passados de pai para filho, né? Era uma tradição mantida de pai para filho mesmo. Não existiam escolas como a gente tem hoje em dia. Então eles buscavam dentro daquele estilo próprio desenvolver um instrumento que satisfazesse os músicos da época. Depois dessa família de Guarneri vieram os Amati, Nicola Amati, depois o famoso Stradivarius, né? São um dos maiores construtores que a gente tem notícia. Até hoje é um dos maiores construtores. Stradivarius, esse violino que a gente está tocando agora é um modelo Stradivarius e basicamente em Cremona, na Itália. E Stradivarius e Nicola Amati foi os responsáveis por por transformar o violino no que a gente tem hoje, nesse modelo que a gente tem. É um modelo que está há mais ou menos 300 anos intacto, sem modificações. Mas enfim, esses são, digamos assim, as grandes marcas de violino, né? Então, digamos que teve início lá no século XVI, aprimoramento do século XVII, enfim, continuam sendo os grandes violinos, Amati, Stradivarius e o Guarnerius. Voltamos, pessoal, e para entrar nesse clima de comemorações e festas de final de ano, hoje a gente vai apresentar a orquestra do Festival de Música de Divinópolis. Ao som de Vivaldi, a gente começa com um grande estilo. Até daqui a pouco.
Na minha história pessoal, né, ser professor é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde e à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Eu respiro isso, eu transpiro isso todos os dias da minha vida. É isso aí, pessoal, voltamos. O violino tem uma expressão e uma sonoridade inconfundível. Muitos músicos da nossa cidade sofreram influências positivas em suas vidas por este instrumento. A gente vai entender como funciona isso agora na segunda parte da nossa reportagem. Não sai daí, daqui a pouco eu tô de volta. Em sua história, Divinópolis sempre teve grandes músicos, entre eles Jacinto Guimarães. Cecília Guimarães nos contou sobre o envolvimento de seu pai, falecido em 1994, com o instrumento preferido, o violino. No circo antigamente tinha também orquestra e tal, e ele encantou com o grupo de violino, sabe? E ia lá, ouvi, ficou doido e falou, não, eu vou tocar violino. Aí ele teve as primeiras orientações de noção, né, de postura, etc. E notas com a minha tia Lalia, era mais velha do que ele. A partir daí, ele então tornou-se uma autodidata, não tinha professor de violino. Ele comprou métodos de violino, vinha para ele do Rio, tem até aqui, está aqui comigo, né? E ele passou a estudar religiosamente aquilo, né? Agora, a verdade é o seguinte, não é porque eu sou filha dele, mas com toda absoluta certeza, eu posso dizer para vocês que meu pai foi o grande violinista que passou aqui por Divinópolis. O gosto de Jacinto pela música e pelo violino influenciou outras gerações, como por exemplo a de Lou Petros. Jacinto Guimarães, uma alma maravilhosa, uma pessoa de uma cultura, sabe, de uma erudição fantástica. Era um grande músico e com ele eu aprendi muito. Foi uma pessoa que mais exerceu influência musical na minha vida e eu devo muito isso a ele. Hoje eu tenho assim, o Jacinto como um espírito protetor dos músicos de Divinópolis. É uma coisa que dá uma certa aura de erudição e uma aula de vida mesmo, sabe, de vida musical. Foi muito importante na minha vida. Lou relembra que um dos motivos pelos quais ele escolheu aprender a tocar violino foi a sonoridade parecida com a voz humana. Daquele envolvimento de música para a igreja e de apresentações em barraquinhas e festas e coisas, esse pessoal estava sempre tocando. Eu acabei tomando paixão pelo violino. E foi um instrumento que me chamou muita atenção pela forma, pela sonoridade que ele tinha. E um instrumento difícil de tocar. Eu acabei me envolvendo com aquilo e corri atrás para poder aprender. É isso aí, pessoal, vamos continuar com a nossa orquestra, ao som de grandes trilhas de filmes do cinema. Confere aí.
isso aí, pessoal, terceiro e último bloco do programa e a gente continua falando sobre luthieria. O trabalho do luthier é praticamente artesanal e às vezes um simples reparo para um instrumento musical se torna difícil pela escassez do profissional. Na terceira e última parte da nossa reportagem, você vai entender de onde surgiu a ideia de se criar a oficina de luthieria em Divinópolis. Confere aí que daqui a pouco eu volto com muito mais música. Assim como outros músicos, Lou também tinha dificuldades nos momentos de manutenção ou de alguns reparos em seu instrumento. Olha, aquele tempo era muito complicado, né? Porque aqui em Divinópolis não tínhamos uma casa, uma pessoa especializada nisso. A gente tinha aqui o Sr. Armandinho, que trabalhava com violão. Quando era uma coisa assim mais simples, a gente quebrava o galho com ele. Aqui em Divinópolis, eu toco então há 9 anos, e nesses 9 anos sempre precisei assim, de ir para fora para estar arrumando, às vezes até trocando, comprando outro arco, porque não tinha como estar arrumando. Hoje essa dificuldade, encontrada por alguns músicos, está prestes a ser resolvida. Em dezembro passado foi iniciada uma oficina de luteria, que surgiu a partir de uma necessidade vivenciada por um dos idealizadores do projeto. Nesse caso, a necessidade tornou-se uma oportunidade de aprendizado. Quando eu comecei a trabalhar com música, eu me deparei com alguns problemas. Primeiramente, que era, por exemplo, quando você compra um instrumento, você precisa, é o que a gente chama de harmonizar ele, tipo assim, ajustar o cavalete, as cordas, a alma dele não vem no lugar. Então, assim, eu tive essa primeira dificuldade. E aí, juntando com uma outra experiência que eu tive quando criança, que era na escola que eu estudava, tinha uma oficina de madeira. E a gente fazia caminhãozinho, estojo, enfim, todas essas coisinhas assim que nas escolas lúdicas, né, para criança. Quando eu percebi esse edital aberto, eu falei assim, olha, é uma ótima oportunidade para a gente atender os músicos da cidade e mais do que isso, aqueles que não são músicos, da oportunidade do saber, tipo, mesmo que ele não vá tocar, que ele não vá estudar música, pelo menos quando ele assistir um concerto, ver um violinista tocando, ele saber a concepção, como é que é feito, as cordas, as notas, enfim, né? Entender mais a fundo um pouquinho sobre a questão do instrumento. As oficinas acontecem uma vez por semana, são mais ou menos 3 horas de aulas. A gente dividiu as turmas porque a gente teve uma demanda bem grande de alunos e a ideia era essa mesmo, de poder transformar os instrumentos com os alunos, com pessoas que são músicos, que não músicos também, né, que têm amor pelo instrumento, pela arte. Quando fomos procurados, né, pelos organizadores, bateu uma vontade, inclusive, de fazer também. É interessante, é um projeto único, ele é diferente, né? Divinópolis não possui esse tipo de aula, de curso, né? Então, por que não? A escola tinha um espaço, tinha pessoal, né? E eu achei interessante, então abraçamos a causa. É isso aí, pessoal, o programa está chegando ao fim, mas fica ligado porque semana que vem tem a continuação da nossa reportagem sobre luthieria. Eu vou ficando por aqui com mais música, você de casa fica ligado que semana que vem tem mais. Um grande abraço, tchau, tchau!
TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.